potencial mental. Como nós conseguimos ampliar essas nossas capacidades? Vamos falar sobre isso? Olá meus amigos, meu nome é Anderson Gomes. Quando chegar lá no final, se você gostar do vídeo, você pode curtir e até se inscrever no canal se você quiser. E não esqueça, nós temos lives todas as terças-feiras às 20 horas. Bem, vamos falar hoje sobre potencial mental. O que é esse potencial mental? Vamos corrigir o nosso título agora. Por quê? Por que você faz isso, Anderson? Às vezes botar um nome e depois explicar diferente. Porque as pessoas às vezes entendem um nome popular e se você colocar um outro nome muito específico, que seja de um conhecimento específico seu, as pessoas não vão entender onde você quer chegar. Mas no popular existe uma palavra, potencial mental, potência da mente, forças mentais. Bem, vamos traduzir isso agora. Como é que você amplia esse potencial mental? Na verdade, o que eu quero explicar para vocês é sobre ampliar o potencial de consciência e não o mental. Mas por que essa divisão, Anderson? Por que essa separação? Veja, no meu entendimento, no entendimento de muitos teóricos, e imagino que tenha outros que pensem de formas diferentes, né? Estude, faça a diferença de um para o outro para você entender. Para mim, potencial mental, a mente em si, é como se fosse uma prancheta, né? Ou como se fosse um bloco desse aqui de anotações. Ela é limpa. Não tem nada aqui escrito, a mente. Não tem nada. É a mente vazia, como a gente fala, o esvaziamento da mente. Porém, a mente é a nossa ferramenta de trabalho, é a nossa prancheta para nós escrevermos. Mas quem é que manda no conteúdo que vai na prancheta? É a consciência, que é o eu. É aquele que manda, é aquele que separa as coisas, que divide as coisas. Então a nossa consciência é que trabalha os conteúdos que estão aqui. Então por isso que às vezes você está sentado lá no seu sofá, não está querendo pensar em nada, mas aí começa a aparecer no plano mental. Ah, amanhã tem que pagar um boleto. Né? Esse boleto vai vencer, e aí lá na sua mente está lá, boleto. Ah, mas eu não posso esquecer que eu tenho que falar com a minha mãe. Nossa, vai ter uma prova no final de semana. E você começa a fazer o quê? Pegar essa prancheta aqui e encher de material. Às vezes isso aqui fica muito cheio, muito conteúdo mental. E às vezes pensamentos acelerados com o quê? Com intercorrência do que pode acontecer. Então, por exemplo, você pensa assim, eu tenho que viajar amanhã para outra cidade, dirigir 100 quilômetros. Nossa, será que eu paguei o IPVA do carro? Será que o pneu do carro está cheio? Não tem que calibrar? Nossa, tem que botar combustível, mas o combustível está caro. E aí você já gera pensamentos sobre o preço do combustível, se é culpa do governo, se não é culpa do governo. E aí a sua preocupação com o carro vem, nossa, mas se eu não calibrar, que perigo, pode acontecer um acidente. E aí na sua cabeça você já fica criando quadros de como seriam esses acidentes, tudo no seu campo mental. E quem é que está escrevendo? A sua consciência. E por que a sua consciência faz isso? Sim, porque ela que é o maestro da mente, ela que tem o lápis na mão para escrever na prancheta, que é a mente, o que se passa. E aí na nossa mente nós criamos imagens, nós produzimos imagens, plasticidade daquilo que nós estamos cogitando. E como é que a gente cogita isso? São os nossos medos, as nossas memórias, memórias emocionais, experiências traumáticas ou não. E aí com base em todos esses parâmetros, nós jogamos nessa prancheta as possibilidades das coisas, as elucubrações mentais aí. E nós ficamos desenhando e redesenhando. Os ansiosos fazem muito isso de ficar desenhando e redesenhando. A pessoa que tem ciúme extremo, ciúme
pesado, ela fica dentro do conteúdo mental criando os quadros da pessoa praticando a traição, o que ela está fazendo, com quem está, do que poderia. Aí você começa a puxar na sua memória e jogar nos quadros mentais, olha, aquele dia mentiu para mim, então aquele dia estava usando muito o celular, então podia estar falando com ela, com ele. E você cria inúmeras variações de possibilidades, e aí esse conteúdo vai ficando cheio, cheio, cheio. Mas é uma prancheta, não é como aqui no bloco que dá para virar folha, né? É uma prancheta, tem fim. Chega num ponto que você começa a ficar saturado. E aí você começa a sentir estresse, você começa a sentir o seu coração acelerar, você começa a sentir um monte de situações prejudiciais para você. Por isso que muitas pessoas falam assim, olha, a meditação relaxa, respiração profunda ajuda você a se equilibrar. Por quê? Porque ajuda você a esvaziar o conteúdo mental. Já ouviram falar muito das meditações que as pessoas dizem assim, esvazie sua mente. Ninguém fica com a mente totalmente vazia. A mente sempre tem um conteúdo girando, mesmo que você fique pensando em uma luzinha, em uma flor, em uma formiga, mas você está concentrado em algo. A sua mente criou um ponto focal e está naquele ponto focal. Né? Então você pode trabalhar isso com meditação. Ou você pode trabalhar isso só com respiração. Tem pessoas que às vezes acreditam que as meditações são coisas muito ligadas à mística, à religião. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A meditação é uma forma de você colocar o foco da sua mente. Não é esvaziar, é colocar o foco da sua mente em algo. E aí você vai parar naquele algo. Então você vai fechar os olhos, você não precisa fazer nenhuma posição especial. A única coisa, pelo menos pelo que eu aprendi em meditação, é que você precisa estar numa posição que não inspire a dormir ou descansar, para que você fique com o foco na sua mente. Então você pode se sentar com a mão em cima das pernas, seja no sofá ou numa cadeira, e você respirar fundo e pensar em um foco apenas. Eu gostaria de meditar uma luz azul e ficar pensando nessa luz azul. Então fique vendo essa cor azul continuamente, sem criar associações. Cor azul, meu pai tinha um carro azul, a minha avó tinha um vestido azul, como era bom ficar com a minha avó faleceu, é tão triste, e aí você se entristece. Viram como é que o conteúdo mental trabalha? Ele começa a criar identificações e ele começa a ir lá no nosso hipocampo, nas nossas memórias emocionais, no nosso sistema límbico, e daqui a pouco ele está trazendo uma mochila de coisas para você calcular aquelas coisas na prancheta, jogar no plano mental e ficar pensando sobre aquilo e criando novos julgamentos que você vai armazenar novamente. Então veja que a mente nossa, ela cria, sim, ela cria armadilhas, porque ela é o nosso espaço mental. E nem sempre nós estamos ligados, conscientes, para controlar esse espaço mental. Os chineses têm uma frase disso, que a mente é como um macaco louco, pulando de galho em galho, e aí você não consegue controlar. A mente, ela tem armadilhas. Se eu disser, por exemplo, para você, não pense em macacos e volte amanhã para me dizer como é que foi. Você só vai pensar em macaco. Porque foi no foco, Eu disse não pense em macaco, você ficar sempre com aquele objetivo do macaco e aí você acaba pensando e não tem como. Então a ideia é você criar o foco e colocar o foco naquilo que realmente você deseja e não naquilo que você não deseja. Então se você quer ser uma pessoa corajosa, sempre pense, repita consigo mesmo, mentalmente, eu sou uma pessoa cada dia mais corajosa. Cada dia eu sou mais corajoso, cada dia eu sou mais forte. Não fique pensando assim, eu queria não ter medo. Se você fala para sua mente, para sua consciência, e coloca no seu quadro mental, eu não quero ter medo, você já disse o não e você já disse o medo. É não e medo na sua vida. Então é isso que você está produzindo. Então você cria o efeito contrário, você foca naquilo que você não quer. Foque naquilo que você quer. A cada dia eu tenho mais coragem. Cada dia eu tenho mais sucesso.
A cada dia sou uma pessoa mais saudável. Cada dia sou mais amável. Certo? Então, gente, criar conteúdo mental positivo. Controlar isso é criar potencial mental. E quando você entende essa dinâmica e você começa a controlar, você cria potencial mental. Controlar essa programação contínua do que influencia e do que não influencia você. Então, o que você está semeando na sua mente? O que você coloca lá? Ah, eu fico pensando muito no passado. O passado passou. O passado não existe hoje. Ele não existe. Foram ações que ocorreram lá atrás. Não existe de nenhum jeito. Aquelas pessoas que existiam lá atrás, você, naquela idade, e todas as outras pessoas também não existem mais. O que existe agora é você com outras experiências, com experiências novas. Se você, hoje, você tomaria decisões diferentes em relação a tudo aquilo, e talvez as outras pessoas também. Então não adianta você pensar, né? Seria improdutivo. Então veja que o nosso campo mental é como se fosse a nossa lavoura, a nossa plantação. Então, meus amigos, é isso que eu gostaria de explicar para vocês sobre esse potencial mental. Entender essa separação, mente, consciência, quem guia, quem é que escreve e como você coloca foco e muda os seus focos para você ter mais potencial mental. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.